Queridos e amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Paulo Roberto passando por aqui, trazendo uma meditação para nós na palavra do nosso Deus. Hoje, Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31, é a nossa meditação nesse dia. Diz assim, Hebreus 10, a partir do 26 ao 31. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior severo castigo, julgai vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós estamos vivendo no século 21. Eu não sei se outro tempo, outra geração tenha vivido o que nós temos vivido nesse tempo. Um tempo de depravação moral, um tempo onde existe uma luta para o liberalismo, uma luta para a normalidade de tudo. Mas nós que fomos chamados para ser igreja, e que professamos ser igreja de Cristo Jesus, nós temos um desafio nesse mundo. Um desafio de não fazer o que esse texto está citando, que é viver deliberadamente em pecado. Às vezes, a gente vai vivendo a vida, vai tocando, vai fazendo algumas coisas religiosas e vai dando certo, porque a gente aprendeu a fazer. A gente aprendeu a cantar, a gente aprendeu a pregar, a gente aprendeu a dar aula, escola bíblica, a gente aprendeu a reunir, fazer uma festa, abraçar, comungar. A gente aprendeu o rito, a gente aprendeu a fazer culto, a gente aprendeu muitas coisas da parte religiosa. Mas o desafio de cada ser, de cada pessoa, é testemunhar como verdadeiro cristão, como verdadeira cristã. O texto que lemos, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício mais pelos pecados. Nossa mente foi aberta. Nós temos a consciência do certo e do errado, do que é de Deus, do que não é de Deus, do que é pecado e do que não é pecado. Mas agora, depois da gente ter consciência disso tudo, se a gente viver deliberadamente em pecado, a graça, o perdão de Cristo, a morte dele, a ressurreição dele, a obra redentora dele, não terá mais efeito sobre nós. Porque nós temos a mente mudada, transformada, a gente conheceu, a gente entendeu o plano de salvação.
Mas se a gente optar por viver pecando mesmo assim, torna-se inútil para nós aquele sacrifício de Cristo que nos resgatou e nos levou de volta para o Pai. O escritor vai dizer, ele vai até explicar que o que resta para nós é uma certa expectativa horrível de juízo, fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Porque depois da gente ter um encontro com Cristo, ter uma vida transformada por Ele e a gente continuar vivendo no pecado, nós nos tornamos adversários de Deus. E aí os adversários, o que resta para eles é uma expectativa horrível de juízo e fogo, lago de fogo. Mas o escritor, ele usa até uma lei do Antigo Testamento. Sem misericórdia, morre pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. O cara rejeitava a lei de Moisés, 2 testemunhas testemunhavam que ele havia feito a rejeição e ele era morto. Agora ele está dizendo, se com a lei terrena, a lei que Deus deu a Moisés, foi dessa maneira, aí ele vai dizer no 29, de quanto mais severo castigo, julgai vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou a aliança, o sangue da aliança. Porque Jesus veio ao mundo, unigênito, Filho de Deus, veio ao mundo, derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário, se entregou por nós, pegou a nossa dívida, colocou sobre ele, pagou a nossa conta, nos deu vida, nos libertou, nos transformou, nos resgatou, nos deu uma nova história, nos fez ser parte do seu corpo. E agora, a gente viver na vida de pecado, a gente vai calcá-lo, profanar esse sangue com o qual nós somos santificados. E nós vamos ultrajar o Espírito Santo, que é o Espírito da graça, derramado sobre nós de graça. Você já parou para pensar, querido, querida? Nós, criaturas desprezíveis que somos, tendenciosas ao erro, ao pecado, à ganância, à injustiça, à devassidão. E de repente Jesus faz uma obra sobre nós, nos purifica, santifica, justifica, renova, alinha de novamente com o Pai, nos coloca no Santo dos Santos, traz o Espírito Santo para fazer com que ele possa correr nas nossas veias, a sua virtude, a sua graça, a sua bondade, passa a correr nas nossas veias. E a gente desvaloriza tudo isso. A gente trata tudo isso com banalidade. A gente não se torna alguém inteiramente apaixonado por Ele, apaixonado, ao ponto de nada mais nesta terra ter valor suficiente para que a gente possa nos vender e deixá-lo de lado. Não, Ele é precioso. Ele é o maior bem que nós temos. Ele é a maior virtude que nós temos. Ele é o selo com o qual fomos selados para quando Cristo voltar, nós temos a garantia de que vamos partir com Ele, que vamos entrar na eternidade com Ele. Aí ele vai dizer no final, ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Um dia o Senhor vai vingar tudo isso. Todas essas maldades, essas injustiças, tudo isso que acontece na terra, um dia Ele vai vingar tudo isso. Sabia, querido? Que Ele vai vingar tudo isso um dia. E mais, o finalzinho do versículo 30 vai dizer, o Senhor julgará o seu povo.
O julgamento vai ser para o seu povo, o povo que se diz povo de Deus. Porque Deus não tem compromisso com quem não é povo dele. O povo dele não é dele, ele não quer, ele deixa para lá. Mas eu e você, nós decidimos ser povo de Deus, ovelha do seu pastoreio. Ele vai julgar a gente. Talvez até aqui você tenha vivido uma vida que não condiz com a pessoa que você é, que não condiz com a pessoa que ele tornou você. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de mudar de vida. Basta uma atitude de mudança de vida, de conversão, de estar seguindo um caminho e a gente mudar de direção e falar, não, eu preciso mudar de vida. Eu preciso de algo novo na minha vida. E aí você me pergunta assim, irmão Paulo, quanto que eu tenho que orar para que eu possa mudar de vida? A Bíblia diz orai sem cessar. Não é que você vai ficar de joelho dobrado, orando 24 horas por dia. Não. Esteja em espírito de oração em todo o tempo. Acordou de manhã? Liga nele. Está andando na rua? Liga nele. Está no trabalho? Liga nele. Estar ligado 24 horas por dia no Espírito Santo de Deus. Ligado, sabendo quem é você, como um soldado de prontidão no quartel. Porque qualquer hora ele pode precisar de você. Qualquer hora ele pode olhar do céu para a terra e falar, estou precisando de alguém para resolver um problema. E ali tem alguém de prontidão, ali tem alguém de plantão, pronto para resolver um problema para Deus aqui na terra. Porque onde você está, onde está um filho de Deus, está o Senhor. Onde está a igreja, está Cristo. Ele está interligado, a igreja é o corpo dele. Então, querido, o escritor está dizendo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o nosso Deus é o Deus vivo. Então que nós possamos não continuar mais com o pecado voluntário, que não haja mais pecado na nossa vida, que a gente possa cometer erros, que a gente vai cometer erros na caminhada, mas erros tentando acertar, erro buscando viver uma vida de justiça, retidão. Nunca se esqueça disso. O reino de Deus começa com justiça. E justiça no mínimo detalhe. Justiça. Justiça na fila. Justiça até na hora de furar fila. Justiça no troco. Justiça em todos os detalhes. Justiça que às vezes vai vir contra nós, fazer a gente perder algumas coisinhas. Perca. Permita perder. Porque o reino de Deus é invertido. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive. Lembre sempre que o reino de Deus é invertido. Não é do jeito que a terra pensa, é do jeito que o céu pensa. E quem precisa governar as nossas vidas é o céu, porque é o céu quem governa a terra. Que Deus nos ajude a não viver pecando, a não viver uma vida voluntária no pecado, mas que a gente possa encontrar, através do poder do Espírito Santo em nós, a esperança para a glória eterna e uma vida de santidade na terra e de justiça. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Obrigado por tudo. Deus abençoe.